Paz do Senhor, adolescentes, tudo bem com vocês? Paz do Senhor também para os irmãos que nos acompanham. A semana passada não pude gravar a aula, estava com um problema na família, de saúde, mas graças a Deus está tudo bem. E o nosso irmão Edson que nos ajudou, que é o superintendente da escola dominical. Muito obrigada, irmão Edson. E hoje nós vamos estudar a lição 12, o perdão em família. E o que significa perdão? Perdão significa cancelar ou remir. O perdão é o ato no qual o ofendido, que é a vítima, livra o ofensor, que é o culpado, do seu erro, libertando da culpa pelo mal que cometeu. Então, quando nós perdoamos, nós cancelamos essa culpa, nós libertamos o culpado deste mal. E também, quando nós somos perdoados, é a mesma coisa, é cancelado o nosso erro, a nossa falha. Vamos prosseguir. Será que quando perdoamos, realmente esquecemos da ofensa? Perdão não significa que você vai esquecer, mas quando você lembrar, você não pode sentir raiva, ódio, vontade de se vingar, ter aquele sentimento tudo de volta. Você não pode. Então, quer dizer, você perdoou, você vai lembrar porque você tem memória, né? Então você vai acabar lembrando, mas você só vai lembrar do fato, você não pode ter aquele sentimento ruim. Você tem que superar essa dor, né? Quando perdoamos de verdade, até lembramos, mas já superamos a dor. Então você não pode ficar com aquela angústia. Porque se você perdoou e ainda você continua aquela angústia, toda vez vem aquele sentimento, então tem alguma coisa aí que ainda precisa ser ajustada. Perdão em família. A nossa aula fala sobre perdão em família, né? E por que existe, a gente está falando de perdão em família? Porque na família sempre tem alguns atritos, alguma confusão, porque a gente convive muito junto, muito próximo, temos personalidades diferentes, idades diferentes, então acaba sempre surgindo algum probleminha, né? E aí fica aquela tristeza, fica chateado. O que a gente tem que tomar cuidado é que isso não vira o quê? Uma mágoa, um ressentimento. Porque isso é muito forte. É lógico que quando a gente tem algum problema, a gente tem às vezes uma briguinha, tem alguma coisa, a gente vai ficar um pouco chateado, um pouco triste. Mas a gente não pode fazer com que isso faça morada no nosso coração. A gente não pode ficar alimentando isso. E às vezes a gente fica com tanta raiva que a gente já não quer mais falar com ninguém. Aí fica dias sem querer falar. Alguns adolescentes, principalmente adolescente jovem, falam: eu vou fugir de casa. E isso Deus não se agrada. Se você tem algum problema, aconteceu alguma coisa, você tem que perdoar. Você não pode deixar isso tomar conta do teu coração. E muito menos ter esses sentimentos de que não vai falar mais com a pessoa, de que quando a pessoa está no lugar você passa do outro lado. Não tem como, somos uma família. E da mesma forma, dentro da igreja, essas coisas não podem acontecer. Tem irmãos, às vezes, na igreja, que por algum problema, por conta de um louvor, por conta de uma diretriz que foi dada, já se chateia, já não quer mais ir na igreja. Isso não pode acontecer. Adolescente, acho que vocês já viram isso acontecer, mas não pode. Deus não se agrada disso. O nosso papel é perdoar e também pedir perdão, né? Porque às vezes tem alguns problemas em casa, né? Às vezes a gente até reconhece que a gente errou, que a gente falhou, mas a gente fica quietinho, não fala nada, né? O tempo vai passar. Olha, tempo não apaga pecado, a gente já conversou sobre isso. Então, se você também reconhecer que você errou, que você falhou, você tem que ser humilde, ir lá para o pai e para a mãe e pedir perdão. E pai e mãe também tem que pedir perdão. Mas aqui a aula é para nós, para os filhos, para os adolescentes. Então, vamos fazer a nossa parte. E aí, com certeza, Deus vai nos abençoar. Deus espera encontrar em nós um coração disposto a amar e perdoar aquele que nos machuca. Perdoar é fácil? Não é muito fácil. Dependendo da situação, não é fácil. Mas a gente tem que pedir a Deus, a gente tem que buscar, a gente não pode endurecer o nosso coração, falando: não, eu não vou perdoar. Não, a gente não pode ser assim. Ainda que a gente esteja chateado, machucado, a gente tem que orar e falar: Senhor, me ajuda a perdoar, né? O perigo das mágoas e ressentimento. Quando alguém guarda mágoa em seu coração, isso atrai muitos males para a sua alma, corpo e problemas espirituais. Na alma, ansiedade, tristeza, humor alterado, depressão, isso vai atinge o nosso psicológico, a nossa cabeça. No corpo, começa a ter o quê? Dor de cabeça, dor no corpo, alergia na pele, problema de coração, queda de cabelo, envelhecimento.
E problemas espirituais. Deus não recebe a nossa oferta, a gente vai ver um pouquinho um versículo que fala disso, e o pior de todos os males é perder a salvação. Então, adolescente, olha, guardar mágoa, ressentimento, não liberar perdão, só traz problema. Não traz nada de bom, nada. Pode ver, atinge a alma, atinge o corpo, atinge a parte espiritual e a nossa salvação fica correndo risco. Então, não vale a pena guardar isso. Aqui em Mateus 5, do 23 a 25, fala assim, ó. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. O que o Senhor está falando aqui? Hoje a nossa oferta ao Senhor é o quê? É o nosso louvor, é a nossa oração, é a nossa dedicação a Ele. Essa é a nossa oferta. Antigamente o povo ia fazer o quê? Ia levar o sacrifício, mas a nossa oferta hoje não é isso. Agora, ele fala assim, olha, se aí você te lembrar, na hora que você for entregar a oferta, que você for louvar, que você for adorar a Deus, orar, e você lembrar que tem alguém chateado com você, presta atenção, não é você chateado, é alguém chateado com você. O que você vai ter que fazer? Você vai deixar a sua oferta ali e você vai tentar se reconciliar com o teu irmão. Você vai lá conversar com o teu irmão. Se o teu irmão aceitar, assim, né, o perdão, mas você fala, mas irmã Renata, não fui eu que fiz errado, foi ele, mas não importa. Você vai lá tentar se reconciliar. E aí ele vai, se ele aceitar, glória a Deus e aleluia. Louvado seja Deus por isso, porque houve o quê? A união, reatou a amizade. Mas se ele não aceitar, paciência, você fez a sua parte. Você fez o que o Senhor mandou. E aí você vai lá e entrega a sua oferta, o seu louvor, a sua adoração. E a Bíblia ainda fala, concilia-te depressa com o teu adversário enquanto você está no caminho. Por quê? Ele fala assim, olha, aproveita as oportunidades e peça perdão, se reconcilie. Porque essa pessoa pode viajar, ou você pode viajar, pode mudar de cidade, de local, de igreja, de escola, não sei. Também pode vir a acontecer o pior, a pessoa faleceu, ou você falecer. E aí, como é que faz para se reconciliar? Porque aí já não tem mais jeito. Então, adolescente, veja bem, quando você for louvar a Deus e tudo, pense, se tiver alguém magoado, vai lá e peça perdão. E se você lembrar que tem alguém chateado com você, da mesma forma você vai lá conversar com essa pessoa. Tem outro versículo, que é Mateus 6, do 14 ao 15, que diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O que o Senhor está falando aqui? Ó? Se você perdoar as pessoas que te ofendem, Ele também vai te perdoar. Mas se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. E aí que acontece o quê? Como que a gente vai para o céu sem o perdão de Deus? Sem as misericórdias de Deus? Então, adolescente, tem que perdoar. Porque senão a nossa salvação fica em risco. E não é isso que nós queremos ir para o céu, estar com o Senhor e estar com o coração limpo. E de verdade, quem é que quer ficar guardando mágoa e ressentimento no coração para sofrer todos aqueles problemas? Dor no estômago, problema no coração, envelhecimento. Não vale a pena, não é verdade? O que vale a pena é você pedir perdão, fazer o que o Senhor tá falando. E não só pedir, né? Também perdoar. Perdoar é uma decisão. A cada dia que passa, está mais difícil encontrar pessoas dispostas a perdoar. E por que isso acontece? Porque na cabeça da sociedade é o seguinte, se a pessoa fez o mal para você, você tem que pagar com o mal também. Porque se você não faz isso, se você não se vinga, as pessoas falam que você é boba, que você é tola. Como assim? A pessoa te machucou e você vai deixar barato? Não, você também tem que ir lá, você também tem que responder, você também tem que enfrentar. É assim que as pessoas falam. Mas não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala assim, ó, pagar o mal com o bem. É isso que fala. Então, se a pessoa te feriu, se a pessoa te magoou, você não vai revidar. Você vai fazer o quê? Você vai perdoar. É isso que o Senhor está falando. Só que perdão é uma decisão. A mágoa, a tristeza é o que? É um sentimento. Mas perdão é uma decisão. Porque ainda que você esteja com esse sentimento, com essa mágoa, com essa tristeza, você vai tomar uma postura assim, eu vou perdoar essa pessoa. E aí vai o segredo. Se para você liberar esse perdão tá difícil, o que você vai fazer? Você vai pedir a Deus.
Você vai orar ao Senhor e Ele vai trabalhar no teu coração, porque você está mostrando para Ele que você está com o coração disposto a perdoar, que você quer perdoar, você está com dificuldade, mas você quer. E aí o Senhor vai derramar amor, vai derramar graça, Ele vai te purificar e esse sentimento vai sair. Por isso que a gente fala que quando a gente dá o perdão, não é que você esqueceu do problema, nunca mais você vai lembrar dele, não. É que quando vou lembrar, não vai te trazer tristeza, porque o Senhor trabalhou no teu coração, Ele viu que você estava disposto a perdoar. Então é como eu coloquei aqui, ó, Deus nos ajuda quando tomamos a decisão de perdoar. O Espírito Santo age em nosso coração e nos purifica. Devemos perdoar sem se preocupar se o ofendido se arrependeu ou não. Entrega nas mãos do Senhor e Ele fará o melhor. Nós devemos seguir o exemplo de Jesus Cristo, mesmo sendo caluniado e açoitado, disse. Eu já vou para esse versículo daqui a pouco. Então, assim, se você pediu perdão para a pessoa e ela não aceitou, paciência. E você também, de qualquer forma, você tem que perdoar quem te ofendeu, ainda que ela não se arrependa. O foco da nossa lição é a gente liberar perdão, mas a gente também tem que pensar na hora que a gente também tem que pedir o perdão. Né? Nós vamos perdoar, mas também temos que pedir perdão. Então, não importa. O fato é, você tem que trabalhar o teu coração, para que você venha entender, perdoar é uma decisão. E Jesus disse assim, ó, contudo Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Algumas pessoas falam assim, Jesus conseguiu fazer isso porque ele era Deus. Realmente Jesus é Deus. Só que quando Jesus estava aqui na Terra, ele estava como ser humano como nós, como carne, osso, pele. E quando as pessoas batiam nele, o que acontecia? Ele sentia dor. Quando as pessoas cuspiam, ele também era desonrado ali. Então ele sentiu tudo aquilo. Quando as pessoas açoitavam ele, que as pessoas furaram ele, ele sentiu. Ele era humano como nós. Mas mesmo assim ele foi fiel até o fim. E ele falava assim, Pai, perdoa, porque não sabe o que fazem. E a gente também. Aí a gente também sabe uma coisa, que se nós perdoarmos, nós iremos para o céu. Mas se nós não perdoarmos, a nossa salvação está em risco. A chance de não ir é muito grande, porque a gente tem que perdoar. A Bíblia fala que nós devemos perdoar os nossos inimigos. Nós devemos amar os nossos inimigos. Então, temos que fazer isso. Temos que perdoar. Lá em Colossenses 3,13 diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra a outra. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai a vós. Então o Senhor está falando assim, olha, vocês têm que se suportar, vocês têm que se perdoar, e assim como o Senhor perdoou, vocês também têm que perdoar. Por isso que eu coloquei, seguir o exemplo de Cristo. Amém, adolescentes? Nós estamos terminando a nossa aula por aqui. Então, libere perdão, e se você também errou, vá pedir perdão. Vamos para as nossas perguntas agora. Pergunta 1. O que significa perdão? Será que quando perdoamos realmente esquecemos da ofensa? Qual é o pior de todos os males quando guardamos mágoas no coração? Complete, mágoa é, mas perdoar é? E cite um versículo bíblico sobre perdão. Terminamos a nossa aula por aqui. Que Deus os abençoe, tenha uma boa semana. E se cuide, adolescente, fique em casa. Né? Vocês têm visto o que tem acontecido no mundo. Se por acaso tiver que sair, saia para coisas essenciais. Use máscara, use álcool gel. Tá bom? Deus abençoe.